Fala aí, galera. Eu sou o Ricardo Silva, ou como muitos já conhecem aqui, Rico Silva, né? Então, se você está chegando aqui no podcast a partir de hoje, se é a sua primeira vez, pode me chamar de Rico Silva. Inclusive, para você falar mais comigo, você pode ir lá no meu Instagram, @rsilva.ai, para você aprender mais sobre essas profissões do mercado financeiro, onde você pode ganhar, sim, muito mais do que R$ 20 mil. Agora, se é trabalhando 4 horas por semana, é isso que eu vou falar para você no podcast de hoje aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aí para você que está chegando agora aqui. Tem vários outros episódios que você pode escutar também. E você também pode me acompanhar em outras redes. E eu vou deixar os links todos aqui embaixo, tanto do Instagram, que eu acabei de falar, quanto do YouTube, quanto do Telegram, quanto do meu site e vários outros, assim como a Escola Método do Assessor e qualquer outro caminho que você queira seguir aí, para você aprender mais sobre esse universo. Mas vamos lá, o assunto de hoje então é como que a gente pode ganhar mais trabalhando menos, basicamente, né? A gente está acostumado com um ponto aqui, né? Que a minha pergunta é, será que a gente realmente consegue ganhar muito dinheiro trabalhando pouco? Ou será que isso é utopia, um sonho? É algo que a gente espera, gostaria, tem expectativas sobre, mas não é possível alcançar. O que será que é o real aqui? Vamos lá, eu vou falar sobre esse assunto aqui hoje. Primeira coisa que eu quero trazer aqui e parar para refletir é que a gente está acostumado com um método de trabalho que é assim bem enraizado aqui no Brasil, né? Que é o método CLT, basicamente, onde a gente hoje trabalha 8 horas por dia, né? Em média. Tem alguns que trabalham um pouco menos, tem alguns que trabalham um pouco mais, mas normalmente a pessoa trabalha 8 horas por dia registrado na carteira, certo? E esse é o modelo que a gente tem, tanto que existe até, não sei se você já leu o livro do Robert Kiyosaki, também ele fala sobre o Pai Rico, Pai Pobre, né? Onde ele fala ali da corrida do rato, onde a gente está o tempo todo trabalhando, mas correndo para o mesmo caminho, né? A gente não sai daquela roda, né? Daquela rodinha do rato ali, que a gente fica correndo, e nunca sai daquela mesma performance, vamos dizer assim, né? Pô, se eu ganho R$ 2 mil, eu trabalho um mês inteiro e ganho R$ 2 mil. Se eu ganho R$ 10 mil, eu trabalho o mês inteiro e eu ganho R$ 10 mil. Pô, não seria legal trabalhar talvez o mesmo tanto, mas tendo a possibilidade de ganhar 10, 15, 20, 30 e depois 40, depois 50, depois 100 e assim por diante, tivesse um crescimento, um salário bola de neve, né? Já pensou nisso? Né? Que você tivesse um salário, quanto mais você trabalha, mais você ganha, seria sensacional. Pois é, essa realidade existe e essa realidade hoje ela está presente em algumas profissões aí, né? Principalmente hoje eu quero falar aqui, obviamente, sobre o mercado financeiro, que é a minha área, que dentro do mercado financeiro existe essa possibilidade também. E essa possibilidade está ali em 3 profissões, basicamente: planejador financeiro, consultor financeiro e o assessor de investimentos, que hoje é a porta mais fácil de você entrar, é a porta de entrada do mercado financeiro, mais simples, mais fácil e que dá para ter tanto quanto os ganhos de qualquer uma dessas profissões aqui. Então, as 3 elas são muito semelhantes em questão de ganhos, né? E a do assessor eu costumo dizer que ela até é maior, né? Ela tem uma facilidade maior porque ela já tem uma abertura muito grande no mercado. Mas eu ainda não vou chegar nesse ponto, não quero seguir por essa trilha, por esse caminho. O que eu quero falar aqui com você é que a gente está acostumado, como eu disse, né, em trabalhar 8 horas por dia e trabalhando 5 dias por semana. Em algumas profissões a gente trabalha até um pouco mais ou um pouco menos, mas em sua média aí de segunda a sexta, 8 horas trabalhadas por dia, certo? Então, a gente pensa aqui, pô, eu vou trabalhar isso daí e vou ganhar um salário. Ok. Além disso também, a gente está acostumado em estar no escritório, né? Num escritório, sentado, executando as tarefas de rotina, seja lá o que for que você faz, tá? Mas a gente está ali acostumado, ou seja, ou pode ser também, né, num consultório, se é um médico, ou então se é na obra, está acostumado a ficar em obra o tempo inteiro, trabalhando ali, cumprindo as suas horas, né? A gente está acostumado eu tenho meu espaço de trabalho e eu tenho que trabalhar de um espaço onde esteja realmente eu sentindo que estou trabalhando. E o que é sentir que está trabalhando, né? Fazendo aquelas tarefas rotineiras, aquelas tarefas de rotina, é uma das formas que a gente sente que está trabalhando. Uma outra forma
é quando a gente está mais estressado, mais atarefado, né? Parece que quanto mais estressado, mais atarefado, melhor, né? Então, quanto mais estressado, mais atarefado, parece que eu estou trabalhando mais, né? Você já sentiu isso? Eu senti isso diversas vezes e eu consegui me libertar desse pensamento. E foi esse pensamento que me fez parar para refletir, porque eu falei, cara, peraí, será que eu tenho que realmente estar assim, estressado, atarefado, e quanto mais estressado, mais atarefado, mais enrolado nas coisas que eu estou fazendo, melhor? E eu comecei a entender que não, né? Esses dias eu estava aqui no escritório, e aí um dos assessores passou por aqui no meu escritório, e aí ele veio do Rio, né? E aí ele falou assim, pô, Rick, cara, esses dias a gente conversou lá pelo Instagram e eu fiquei, cara, fiquei feliz, cara, pelo que você me falou, porque eu percebi que eu tava entrando numa corrida do rato, só que dentro da assessoria, né? Eu tava me estressando demais, me sentindo atarefado, chegando no final do dia falando, caramba, eu fiz muita coisa hoje, pô, tô cansado, tô exausto, minha cabeça tá pesada, os olhos estão cansados de ficar ali olhando pra tela, e cara, é isso, tô trabalhando pra caramba. E aí eu tinha falado pra ele, né, falei, cara, para pensar, com quantas pessoas você está se conectando quando você está no escritório, né? Você precisa se conectar com mais pessoas. Hoje, uma das moedas mais valiosas aí da vida, né, é o networking. E outra moeda muito valiosa são dados, né? Quanto mais dados você tem, melhor. Isso tem a ver também com network. Quanto mais network, mais dado dessas pessoas do network, né, telefone, nome, você tem, melhor. Quanto mais pessoas te conhecem que tem a ver com network, melhor. Então, o trabalho hoje, principalmente do assessor, não é quanto mais estressado e mais atarefado, melhor, mas sim quanto mais pessoas te conhecem, quanto mais dados você tem, melhor. E ele me relatou, né, que ele estava totalmente atarefado, totalmente estressado ali no escritório, ficando até 9 horas da noite, chegando 8 horas da manhã, almoçando rápido, às vezes almoçando na mesa, e isso passa aquela impressão, né, de que sou uma pessoa importante, eu sou, né, pô, eu não consigo nem falar com meus pais, não consigo nem falar com a minha mãe, né, não consigo falar com o meu irmão, com a minha irmã, com meus primos, com a minha prima, com meus amigos, eu não consigo sair, porque, pô, final de semana eu tenho que trabalhar pra caramba. E aí a gente começa a parar para pensar, será mesmo que essa é a vida correta? E eu digo até mesmo pelo sucesso, tá? Não estou falando aqui só pela saúde mental, não, porque se for falar pela saúde mental, pelo amor de Deus, qualquer psicólogo estaria aqui já falando, pelo amor de Deus, pare com isso que você vai... a única coisa que você vai conseguir, o sucesso que você vai conseguir é o burnout, ponto. É isso que é onde que você vai chegar. Mas eu não estou falando desse ponto de vista psicológico, terapêutico, nada disso. Eu estou falando em relação ao sucesso mesmo, ao quanto você vai conseguir ganhar como assessor, como assessora de investimentos, ou até mesmo como consultor ou como planejador, né? No mercado financeiro, quanto mais, principalmente nessa área comercial, né? Quanto mais você está fora do escritório, melhor. Quanto mais network, melhor. Quanto mais dados, melhor. E não é se estressando que você consegue isso necessariamente. Esses dias eu também estava... Semana passada, né? Ou foi retrasada, enfim, eu estava num parque, né? Aqui perto de casa aqui tem um Parque Vila Lobos, não sei se você conhece, mas aqui em São Paulo é muito famoso. E eu estava lá no Parque Vila Lobos porque eu decidi, eu falei, cara, o meu trabalho me permite que eu esteja fora do escritório para eu poder desanuviar um pouco a cabeça, talvez até conhecer uma pessoa nova. Inclusive, eu conheci uma pessoa nova. Estava no parque, a pessoa passou e, pô, boa tarde. É um dia mais tranquilo, né? Segunda-feira à tarde. Pô, quem é que tá no parque segunda-feira à tarde? Não é, assim, me desculpa, com perdão da palavra, aí talvez não me entenda mal, mas o proletariado não tá lá. Né? O proletariado que eu digo, a pessoa que ganha pouco não tá ali. A pessoa que tá ganhando bem, tá lá, né? Tá no parque. Então, essa pessoa tava lá passando, e ela passou, boa tarde. Aí, opa, tudo bom? Ah, tudo bem e tal, não sei o quê. E a gente puxou um papinho rápido ali, conversou coisa rápida. E se eu tivesse querendo prospectar realmente alguém, ou querendo fazer as novas amizades, facilmente eu teria feito. E eu estava no parque. Então, olha só, a gente tem que inverter, talvez, essa pirâmide que está na nossa cabeça. Eu falo pirâmide, não é pirâmide financeira não, hein, pelo amor de Deus. Quando eu falo pirâmide, é de necessidades. Né? A gente tem que inverter ela e começar a pensar, qual é a minha necessidade aqui? A necessidade de um assessor de investimentos, de uma assessora de investimentos,
não é estar dentro do escritório atarefado e estressado, ou atarefada e estressada, né? Não é. É estar na rua. Então, só por aqui a gente já começa a pensar em algumas coisas aqui. Já vou chegar nesse ponto, tá? E sim, a profissão do assessor de investimentos, ela precisa de muito trabalho, ela precisa de muitas horas trabalhadas, sim. Tem assessor que trabalha, por exemplo, 12 horas por dia, né? Tem assessor que trabalha 8, 9 horas por dia. E aí vai depender muito da forma que você quer trabalhar, da forma que você está querendo chegar, onde você está querendo chegar, o seu objetivo, o seu sonho, né? Qual que é o seu planejamento, vai depender muito disso. Então, também tem assessor, que inclusive foi o último podcast, se eu fosse você que quer fazer uma transição de carreira, quer entrar no mercado financeiro, mas ainda não pode, por questão do seu próprio trabalho hoje, que já mantém os seus custos de vida e você não pode fazer isso, pô, você não precisa, você poderia trabalhar 3 horas por dia, ou 2 horas por dia, né, trabalhando ali para ter uma renda extra, nas suas horas vagas, vamos dizer assim, né? Então, você poderia, se é que alguém tem hora vaga hoje em dia, né? A gente acaba se atarefando tanto que pensa, pô, não tem hora vaga, né? Mas poderia, sim, pegar uma hora vaga aí e executar o trabalho do assessor. Se você tem essa intenção, vai no meu último podcast, então, e escuta lá, beleza?